Abramos a Bíblia em Colossenses 1, 17 e 18. A primeira parte do verso 18. Paulo está referindo-se a Cristo. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Deus Santo, te pedimos, Senhor, nesta hora, a tua graça, que ela repouse sobre nós, para que administremos bem a tua palavra nesta hora e sejamos fiéis a ela, para que o teu nome seja glorificado e a tua igreja seja edificada. Intercedemos pelo nosso irmão, colega, amigo, reverendo Onésio, que tu estejas com tuas mãos estendidas sobre ele, e ele possa, Senhor Deus, recuperado, voltar às suas atividades tão importantes, tão abençoadoras, entre os seus queridos e no nosso seminário. E que possamos tê-lo em outras vezes conosco. No nome santo de Jesus, oramos. Amém. Meus irmãos, Paulo, na sua eloquência apostolar, traça rápida, sumariamente, uma biografia de Cristo. Nesta resumida biografia, Paulo salienta dois aspectos da personalidade de Cristo. Primeiro, sua eternidade. Depois, sua autoridade ou o seu poder. Quanto à sua eternidade, Paulo diz, ele é antes de todas as coisas. Paulo repete, em outras palavras, as palavras de João, no seu evangelho. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas, no princípio, foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Paulo agora, confirmando a doutrina da eternidade de Cristo, diz ele é antes de todas as coisas. E o segundo aspecto da personalidade de Cristo, na pequena biografia de Paulo, é nele tudo subsiste. Sua eternidade e a sua autoridade, ou o seu poder. Nele tudo subsiste. E a expressão lá de Apocalipse, ele mesmo diante do prisioneiro, do exilado de Pátimos, João, ele diz, eu sou o princípio e o fim. Ele é antes de todas as coisas. E Paulo traz esta expressão biográfica de Cristo que totaliza a sua personalidade divina para dizer o terceiro aspecto da personalidade de Cristo. E o terceiro aspecto é, ele é o cabeça do corpo da igreja. Meus irmãos, Paulo situa a cabeça
da igreja de uma maneira envolvente. Cristo eterno, todo-poderoso, é o cabeça do corpo. E este corpo somos nós. Este corpo é a igreja. Cristo orienta, mantém, dá vida à sua igreja. Ele é o cérebro. Por isso somos igreja de Cristo. O reverendo Ismael de Andrade, um brasileiro pernambucano que foi fazer doutorado nos Estados Unidos. Depois de terminar o seu doutorado, voltou para Recife, ensinou no Seminário Presbiteriano do Norte, deixando nos Estados Unidos uma marca de inteligência, de grande ministro. Foi convidado para ensinar na Universidade de Colômbia. E ele volta para os Estados Unidos e morreu lá. Muito novo ainda. E nós, muitas vezes, nas aulas de inglês do seminário, líamos alguma coisa ligada com o reverendo Ismael. E um pastor, depois de muitos anos do seu falecimento, lembra o seu nome numa mensagem. E nós tivemos essa mensagem nas mãos, traduzindo do inglês para o português. E o pastor introduzia a sua mensagem com estas palavras. O reverendo Ismael de Andrade, professor na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, em uma das suas mensagens assim se expressou. E vem a palavra do reverendo Ismael. Lá no Brasil se diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Cristo, aí estará a sua igreja. Aqui nos Estados Unidos se diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Cristo, aí estará um presidente, um vice-presidente e um secretário. É engenhosa a crítica que aquele pastor brasileiro fazia à igreja presbiteriana americana. E ele criticava justamente a excessiva burocracia da igreja, que parecia ter se transformado em simples organização. Meus irmãos, há de haver uma diferença entre igreja e as sociedades humanas. A igreja é única. Regulamentos, códigos, estatutos estabelecem os critérios para o ingresso nas várias sociedades humanas. Todavia, com a igreja é diferente. Embora haja um segmento organizacional, somente fazemos parte da igreja quando Deus nos chama. Somos um povo chamado. Somos um povo vocacionado. Somos um povo eleito.
Somos um povo predestinado por Deus. Calvino diz que a igreja é a comunidade dos santos e a congregação dos eleitos. E Paulo define a igreja como o corpo de Cristo, sendo ele mesmo, o Senhor Jesus, o cabeça. Meus irmãos, é neste fato que reside a grandeza da igreja e a sua grande missão. Igreja predestinada pelo próprio Senhor Jesus. Igreja perseguida, violentada, maltratada, perseguida, mas vitoriosa. Vitoriosa porque o cabeça é vitorioso. Vitoriosa porque o cabeça, o cérebro da igreja, o que dá vida à igreja, já afirmou: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é por isso que a ausência, e é por isso que a essência da natureza e ministério da igreja só poderão ser entendidos à luz da pessoa e do ministério de Cristo. O próprio ministério de Cristo, durante 33 anos, define o ministério da igreja. E para que a igreja seja coerente como corpo ao seu cabeça, terá de refletir na sua vida o ministério de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. E qual é a missão de Cristo? Ele mesmo a define nos seguintes termos: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A vinda de Cristo foi salvífica. A vinda de Cristo foi resgatar o perdido, achando e conduzindo para a formação da sua igreja. Buscar e salvar o perdido. A igreja, para ser coerente com o ministério de Cristo, com a missão de Cristo, terá de ter como fato precípuo isto. Cristo não veio ensinar uma nova doutrina. Cristo não veio com a missão de fazer milagres. Cristo não veio com a missão prioritária de mestre, de taumaturgo. Cristo veio buscar e salvar o perdido. E esta é a condição do pecador, desde a queda de Adão. E este ministério de Cristo, ele passa para a igreja. A igreja, através de Cristo, deve encarnar este ministério. É o que Paulo chama ministério da reconciliação. Ora, se o ministério de Cristo deve ser desempenhado pela igreja, pois ele é o seu cabeça, a igreja terá de seguir os passos de Jesus no cumprimento do seu ministério. Cristo exerceu o seu ministério salvador, alicerçado em dois princípios. O primeiro princípio, fidelidade à sua missão. Fidelidade à sua missão. Não desviou da sua missão.
Quantas igrejas, meus irmãos, e tempos históricos na vida da igreja, a igreja se desvia da sua missão. E quando ela se desvia, ela se corrompe. Perde a sua essência. Deixa de refletir este ministério salvador. E muitas vezes, esta igreja se torna igual à sociedade vigente na sua história. Mas Cristo foi fiel à sua missão, e uma igreja que tem Cristo como cabeça não pode deixar de ser fiel à sua missão. Missão que foi revelada aos seus 12 anos de idade, quando ele diz, diante dos seus pais que o procuraram, quando ele ficou em Jerusalém: não sabíeis que devo eu cuidar dos negócios do meu pai? Por que me procuráveis? Missão revelada na tentação do deserto por Satanás. Quando Satanás tem como propósito desviar Cristo da cruz, oferecendo reinos, oferecendo uma alternativa de ministério que seria alimentar o povo, quando mandou transformar pedras em pães. Mas ele não saiu da sua linha fixa da cruz. Foi revelada também quando ele na sinagoga abriu Isaías 61, dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim, que me ungiu para pregar aos oprimidos, para curar os enfermos e para aceitar e para pregar o ano aceitável do Senhor. Essa missão foi revelada diante dos discípulos, quando disse diante dos discípulos de João, que atendendo a um pedido de João Batista, perguntam: és tu Cristo, ou vamos esperar um outro? Ele revela a sua missão, repetindo Isaías, aqueles discípulos de João, e de dizer a João que os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, e o evangelho é pregado aos pobres. Ele revela a sua missão quando diz: é necessário que eu vá a Jerusalém e seja entregue nas mãos dos pecadores para morrer. Embora Pedro retrucasse, embora os discípulos estranhassem, e Pedro, sendo usado por Satanás, quer desviar Cristo da cruz, ele confirma a fidelidade à sua missão. E esta missão foi revelada na prisão, na sua morte, nas 7 palavras da cruz e na sua ressurreição. Meus irmãos, Cristo foi fiel à sua missão. E o grande estímulo da igreja a ser fiel à missão é Cristo, acompanhando Cristo, se deixando orientar por Cristo. Como o cérebro domina o corpo, e eu não levanto o braço sem autorização do cérebro, da mesma maneira a igreja deve refletir a fidelidade à sua missão, como Cristo fez. Como cabeça da igreja,
Cristo foi fiel à sua missão em todas as circunstâncias. E assim deve ser também a igreja fiel à sua missão de proclamar a redenção e salvação através de Cristo. O segundo princípio básico de Cristo no cumprimento de sua missão é submissão à vontade do Pai. Meus irmãos, na vida de Cristo, a sua prioridade absoluta era fazer a vontade de Deus. Ele nos ensina a orar, dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E lá nas bordas do poço de Jacó, quando seus discípulos trouxeram-lhe comida, dizendo: come, mestre. O Senhor Jesus responde: a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Aos fariseus que o questionavam, ele dizia: não procuro fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E na sua hora mais agônica, na sua aflição do Getsêmani, antecipando as dores do Calvário, ele, em submissão ao Pai, ora: contudo, faça-se a tua vontade e não a minha. É impressionante o exemplo de Cristo. Fiel à sua missão, fiel àquele que o comissionou para a salvação dos pecadores. Nas circunstâncias mais diversas, nos momentos mais aflitivos, nos desafios maiores, Cristo é fiel, submissamente fiel ao seu Pai. E agora, como corpo da igreja, tendo Cristo como cabeça, a igreja tem este desafio de ser fiel a Deus, de ser fiel ao Deus encarnado, que é o próprio Senhor Jesus. Meus irmãos, esses dois princípios básicos no ministério de Cristo, fidelidade à sua missão e submissão à vontade do Pai, devem ser assimilados pela igreja que é o seu corpo. Que ela seja considerada desatualizada, que ela seja considerada anacrônica, que ela não acompanhe as inteligências humanas que inventam cada século filosofias, que ela tenha independência para se manter digna, para se manter imaculada diante dos pensamentos que não levam a nada daqueles que se apresentam como dirigentes da própria sociedade e que se distanciam da palavra de Deus e que defendem teses que mergulham a sociedade em problemas, verdadeiramente num caos como vivemos nos dias atuais. A proporção do afastamento dos princípios da palavra de Deus é a aproximação dos conflitos que vivemos hoje. A igreja deve ser intransigente. Ela deve ser coerente com o cabeça. Ela deve se submeter ao cérebro. E ela tem que acompanhar o ministério de Cristo
nestes dois aspectos básicos, porque fazendo assim haverá de fluir do seu ministério grandes obras, grandes realizações e, sobretudo, o efeito abençoador para o qual o Evangelho é pregado, que é a salvação dos povos, a salvação das nações, a salvação dos pecadores. Eis o desafio para esta igreja que completa 55 anos de vida abundante e produtiva. E para que ela continue abençoada, para que ela continue viva, para que ela possa continuar refletindo o seu Senhor, deve estabelecer e continuar estabelecendo estes dois princípios básicos: fidelidade à sua missão e fidelidade a Deus, na pessoa gloriosa do seu Senhor, Cristo Jesus. Temos um cérebro que nos comanda e quer que, como Ele, sejamos fiéis em nossa missão e fiéis ao nosso Pai, com quem fomos reconciliados. Amém.